Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você acredita em sinais do destino? Eu tive que passar por um verdadeiro inferno para perceber que o destino está constantemente nos enviando sinais. Infelizmente, levei muito tempo para perceber que minha esposa estava me traindo descaradamente com meu amigo. Fiquei completamente chocado quando descobri o segredinho deles. Lisa e eu comemoramos nosso terceiro aniversário no sábado, junto com nossos amigos George e Jane, cujo terceiro aniversário convenientemente caiu no fim de semana anterior. Eu sou Jim, e George e eu éramos colegas de quarto calouros na faculdade. George, que estava estudando contabilidade, não conseguia parar de falar sobre uma mulher chamada Lisa em algumas de suas aulas de contabilidade. Ele estrategicamente organizou-se para estar em equipes de projeto com ela e se juntou ao mesmo grupo de estudo. Como ele não tinha tido uma namorada antes e não tinha experiência em namoro, ele fez todo o possível para passar tempo com ela em tarefas acadêmicas, exceto reunir coragem para chamá-la para sair. Eu repetidamente o aconselhei a convidá-la para sair, mas ele consistentemente recuava sempre que a oportunidade surgia. Escute, você está interessado nessa garota, apenas tome a iniciativa e chame-a para sair. Vocês interagem com ela diariamente, e ela não demonstrou nenhum sinal de evitá-lo quando se trata de trabalhar juntos na aula, então ela provavelmente não acha você muito incômodo. Eu continuei insistindo. Mas e se eu errar? Eu posso acabar perdendo-a como parceira de estudos, sempre foi sua desculpa covarde. Então eu tive uma ideia brilhante para ele. Pense nisso, ela também mora nos dormitórios, certo? Então ela deve ter uma colega de quarto também, eu propus. Ele hesitou. Eu suponho. Bem, por que você não sugere convidar Liz e sua colega de quarto para jantar e beber conosco na sexta-feira à noite? Dessa forma, é apenas uma reunião casual com um grupo de pessoas. Não vai parecer um encontro, eu sugeri. Por alguma razão, esse raciocínio ressoou com George e ele finalmente reuniu coragem para chamá-la para sair. Para nossa alegria, ela e sua colega de quarto concordaram. Nós nos divertimos muito juntos. A colega de quarto de Lisa, Jane, personificava o tipo quintessencial de garota da porta ao lado, um charme encantador que cativou muitos. Infelizmente, quando alguém poderia reunir coragem para agir, Jane e sua família se mudaram. Nós quatro nos demos muito bem, participando de várias atividades sociais. Com o tempo, me vi mais atraído por Lisa enquanto George se conectava com Jane. Após a formatura, Lisa e George garantiram posições em uma importante empresa de contabilidade, enquanto Jane seguiu uma carreira como higienista dental e eu consegui um emprego como examinador de reivindicações de seguro. Localizarmos um prédio de apartamentos perto do centro da cidade com 2 unidades separadas de 2 quartos a alguns andares de distância. Liz e Jane ficaram com uma, enquanto George e eu ficamos com a outra. No entanto, o arranjo não durou muito. George passou muito tempo na casa de Lisa e Jane enquanto Lisa praticamente se mudou para morar comigo e George se mudou para morar com Jane, o que nos levou a ajustar o aluguel de acordo. Naturalmente, nós tínhamos compartilhado quase todas as experiências juntos. Então, durante nossa viagem para a Jamaica com nós quatro, pedi Liz em casamento enquanto George propôs casamento a Jane. Decidimos não ter uma cerimônia de casamento combinada, mas, em vez disso, optamos por casamentos separados com um fim de semana de diferença. Depois, todos nós aproveitamos uma lua de mel juntos no Havaí. Os dias foram preenchidos com atividades compartilhadas, mas as noites e a maioria dos jantares foram passados como casais. Nossas aspirações de vida se alinharam perfeitamente. Planejamos trabalhar por 4 ou 5 anos para economizar para uma casa, seguido por começar uma família alguns anos depois. Tudo estava indo bem até quarta-feira de manhã, depois do nosso jantar de aniversário. Graças à Covid, George, Liz e eu tivemos o luxo de trabalhar em casa 2 dias por semana.
Embora nossos escritórios estivessem a apenas alguns quarteirões de distância, a oportunidade de dormir mais 30 minutos e se vestir casualmente alguns dias por semana era boa demais para deixar passar. Tínhamos designado o segundo quarto do nosso apartamento como o escritório. Lisa trabalhava em casa às segundas e terças, enquanto eu trabalhava em casa às quartas e quintas. Foi um arranjo perfeito, evitando qualquer conflito de nós dois trabalhando de casa simultaneamente. Como Lisa já tinha saído para o trabalho, eu estava arrumando nosso quarto antes de ir para meu escritório em casa. Foi quando notei algo embaixo da cama. Uma moeda. Apenas uma moeda comum, exceto que tínhamos limpado o quarto no domingo e eu tinha certeza de que ela não estava lá na noite de domingo. Olhei para a moeda e a reconheci instantaneamente. Veja, quando George era criança, seu avô sempre presenteava seus netos com $1 de prata sempre que eles o visitavam. O avô de George faleceu quando George estava no ensino médio, e eu sabia que George sempre mantinha aquele último $1 de prata com ele onde quer que fosse. Durante nossos anos de faculdade, eu o via com frequência suficiente para memorizar o ano e cada marca naquela moeda. Esta era a moeda de George. Enquanto eu estava sentado na cama, não pude deixar de encará-la. Como a moeda de George pôde ter ido parar embaixo da minha cama? George e Lisa eram colegas. Lisa trabalhava de casa nas segundas e terças, enquanto George trabalhava de casa nas terças e quintas. Parece que George pode ter estado no meu quarto e no de Lisa na terça, eles moram 2 andares abaixo de nós. Isso me deixou desconfortável. Eu sei que George e Lisa geralmente almoçam juntos quando estão no escritório, eles geralmente almoçam fora às quartas-feiras. Então, talvez ele tenha vindo almoçar ontem e por acaso estava em nosso quarto por algum motivo inocente e a moeda escorregou do bolso dele para debaixo da cama. Pode ser insignificante, mas eu precisava de confirmação. Verifiquei nosso quarto quando cheguei em casa. Apesar de ter uma reunião logo cedo, tentei afastar essas dúvidas. Escondi a moeda para que Lisa não a encontrasse. Achei que era melhor ficar com ele por enquanto. Se não for nada, então eu vou, por coincidência, tropeçar nele e devolvê-lo a George. Durante minha primeira ligação, conectei-me com minha gerente, Samantha, que acabou se revelando uma figura e tanto. Ela era aproximadamente uma década mais velha que eu, casada com um mecânico de automóveis e com 3 filhas pequenas. Samantha mal chegava a 1,5 m de altura, enquanto seu marido tinha imponentes 6 pés e 6 polegadas, formando um par intrigante. As filhas claramente preferiam o pai. Quando nossa ligação começou, Samantha, que também trabalhava de casa às quartas e quintas-feiras como eu, insistiu em deixar a câmera ligada conforme a política da empresa. Ao me ver, ela imediatamente exibiu uma expressão. "Qual é o problema?" Ela perguntou. Hesitei. Devo me aprofundar nisso? Samantha tem sido uma ouvinte solidária desde a morte da minha mãe no ano anterior. Não tenho muita certeza, admiti. Veja, eu descobri esta moeda debaixo da minha cama, e eu sei que ela pertence ao meu amigo George. É uma moeda que o avô dele deu a ele. Do outro lado da ligação, Samantha me fixou com um olhar cúmplice. E agora você está se perguntando por que George estava no seu quarto, não é? De fato, respondi solenemente. George mora 2 andares abaixo com sua esposa. Curiosamente, Lisa e George trabalham em casa às terças-feiras. Então, se eles estão fazendo algo que não deveriam, terça-feira apresenta uma oportunidade. Mas você deve confrontá-la diretamente, pois isso pode implicar desconfiança. Sim, eu reconheci. A dúvida persiste, mas prefiro não causar problemas se não houver nada. Existe uma maneira discreta de investigar as atividades deles às terças-feiras? Observei nossa evitação do termo trapaça. Ela fez uma pausa. Meu marido uma vez lidou com um trabalhador que roubava peças de carro. Apesar das câmeras de segurança, os roubos ocorreram em um ponto cego. Ele conseguiu uma câmera escondida operada por bateria. Devo perguntar se ele ainda tem? Pela primeira vez, um sorriso cruzou meu rosto, sugerindo uma potencial resolução para minhas dúvidas. Isso seria maravilhoso, pensei. Isso me daria paz de espírito. Se não,
tem uma loja de eletrônicos na esquina do escritório. Eu poderia pegar uma quando estivermos lá na sexta-feira. Ela retribuiu o sorriso. Vou perguntar sobre isso. E se estiver disponível, trarei na sexta-feira. Obrigada, Samantha. Estou confiante de que isso vai tranquilizá-lo de que não há nada com que se preocupar. Com um plano em andamento, nos aprofundamos em nossas tarefas. Naquela noite, fiz um esforço consciente para deixar a preocupação de lado e agir o mais normalmente possível perto de Lisa. Ela não pareceu sentir nenhuma diferença, então prosseguimos com nossa noite como de costume. Quinta-feira à noite, eu não estava me sentindo eu mesma. Apesar dos meus esforços, o problema estava pesando muito na minha mente. Quando Lisa perguntou, eu simplesmente mencionei que uma alegação de saúde no trabalho estava me incomodando. Lisa entendeu que tais alegações frequentemente tinham narrativas pungentes por trás delas, o que ocasionalmente me afetava. Ela se ofereceu para discutir o assunto, mas eu recusei, oferecendo a ela um sorriso tranquilizador em vez disso. Na sexta-feira, Samantha trouxe a câmera, que era compacta e fácil de esconder. Ela demonstrou sua operação para mim. No dia seguinte, tive que fazer uma visita ao meu pai, dando uma desculpa válida para ficar longe de Lisa pelo dia. Ele precisava de ajuda para arrumar o sótão e reorganizar as coisas pela casa, garantindo minha ausência o dia todo. Também me lembrei de que Jane ocasionalmente trabalhava aos sábados na clínica odontológica, então se algo suspeito estivesse acontecendo, o sábado seria outra oportunidade para eles. Enquanto Lisa estava ocupada no banheiro na sexta-feira à noite, consegui instalar a câmera em nosso quarto. Usando o colar havaiano artificial da nossa lua de mel que Lisa mantinha pendurado na parede, consegui esconder a câmera atrás dele. Devido ao meu início cedo no sábado, consegui evitar nossa intimidade habitual de sexta à noite. Meu pai morava na cidade vizinha. Com nosso foco em economizar dinheiro e dada a proximidade de tudo, não tínhamos carro. Assim, levantei cedo para pegar o ônibus para sua cidade. Ao chegar, meu pai me buscou na estação de ônibus, e embarcamos em um dia movimentado separando pertences. Ciente da eventual necessidade de reduzir o tamanho, ele insistiu em avaliar cuidadosamente itens há muito tempo guardados. É melhor abordar isso com cuidado do que descartar coisas apressadamente devido à falta de tempo, ele sempre comentava. Nós classificamos vários itens para doação e descartamos uma carga no lixão. Apesar do progresso, ainda havia mais a ser resolvido, mas planejamos lidar com isso gradualmente ao longo dos próximos meses. Ele expressou satisfação com nossos esforços. Durante a viagem de ônibus de volta, minha ansiedade ressurgiu. Fiquei preocupado com a possibilidade de encontrar algo incriminador no cartão SD daquela câmera. Chegando tarde em casa, encontrei Lisa esperando, e decidimos pedir pizza para o jantar. Enquanto esperava a entrega, tomei um banho para me livrar da poeira acumulada. Embora eu tenha examinado nervosamente o quarto, não encontrei sinais de nada de errado durante minha ausência. Naquela noite, fingi ter músculos doloridos e voltei para a cama cedo. Eu estava ansioso sobre a noite de domingo, quando tínhamos planos de visitar George e Jane para jantar. Os domingos eram nossas noites regulares de jantar, revezando os anfitriões a cada semana. Senti uma sensação de alívio quando Lisa mencionou que acompanharia Jane nas compras de supermercado na manhã de domingo. Isso me deu um tempo sozinho para rever as filmagens da câmera. Eu inseri o cartão SD no meu computador e transferi os arquivos de vídeo. A câmera gravou sempre que havia movimento, capturando momentos como nós indo dormir na sexta-feira à noite e minha partida para a casa do meu pai na manhã de sábado. Jane normalmente começa a trabalhar às 9 aos sábados. Então chegou o momento que eu estava temendo. Por volta das 9 horas, Lisa saiu da cama, como segue o carimbo de tempo. Como não há som, só posso imaginar o motivo pelo qual ela se levantou. Pouco depois, George apareceu no quadro ao lado dela. Eles trocaram beijos e subiram na cama juntos. Não vou entrar em detalhes sobre o que se seguiu, e não é uma daquelas histórias em que ela fez coisas para ele que não fez para mim. No entanto, fiquei completamente chocado ao ver meu melhor amigo e minha esposa se divertindo em nossa cama. A julgar pelos carimbos de tempo, eles almoçaram lá, já que não havia atividade na hora do almoço,
e então voltaram para meu quarto para fazer mais negócios. E depois do almoço, eles deitaram e se abraçaram. Mais tarde, notei que eles estavam indo para o banheiro. Quando reapareceram no quadro, estavam enrolados em toalhas, o que sugeria que estavam tomando banho juntos. O vídeo então os mostrava removendo a roupa de cama. George deve ter ido embora porque o carimbo de tempo subsequente mostrou Lisa, algumas horas depois, refazendo a cama com os mesmos lençóis, sugerindo que ela deve tê-los lavado. Tendo tido enxaquecas ocasionalmente, decidi que este era o momento perfeito para fingir uma. Não havia a mínima chance de eu me juntar àqueles dois trapaceiros para jantar. Rapidamente carreguei o vídeo incriminador para a nuvem e para meu disco de trabalho pessoal. Eu queria garantir que tinha backups enquanto pensava nos meus próximos passos. Então, devolvi o cartão SD para a câmera, substituí as pilhas, pois ainda queria monitorar as atividades de terça-feira. Além disso, imprimi algumas capturas de tela e as escondi entre os documentos na minha bolsa de laptop de trabalho. Eu esperava o retorno iminente de Lisa, já que o médico havia prescrito um medicamento para enxaqueca em blister para mim. Eu discretamente joguei 2 comprimidos no vaso sanitário e deixei o blister vazio na minha mesa de cabeceira, junto com um copo de água parcialmente cheio. Quando Lisa chegou, eu já estava na cama, usando uma venda que eu normalmente usava durante enxaquecas para bloquear qualquer luz. Ao ver a venda, ela perguntou suavemente se eu estava tendo outra enxaqueca. Eu afirmei e expliquei que não havia nada que ela pudesse fazer, sugerindo que ela fosse jantar no George and Janis. Ela beijou minha testa com ternura, expressando seu arrependimento e me garantiu que ligaria para ela se precisasse de alguma coisa, antes de sair para ajudar Jane com o jantar. Estando familiarizada com meus episódios anteriores, ela sabia que eu provavelmente permaneceria incapacitada até pelo menos o dia seguinte. Mesmo sem a enxaqueca, eu não tinha motivação para me mover. Meus pensamentos foram consumidos pelas cenas daqueles vídeos. Lembrei que havia um advogado de divórcio no meu prédio de escritórios, um típico advogado viscoso. Ele estava distribuindo cartões de visita uma manhã perto dos elevadores, alegando que a maioria dos casamentos termina em divórcio. Não tínhamos filhos, e nossas economias eram somente para nossa futura casa, tornando a divisão 50-50 direta. Então o aspecto do divórcio foi descomplicado. No entanto, o que eu desejava era garantir que, se meu relacionamento com Lisa terminasse, o relacionamento de George com ela também terminasse. Eventualmente eu teria que falar com Jane também, ela merecia ser informada. Uma ideia se cristalizou na minha mente. Eu precisava ter uma conversa com Samantha. Consegui dormir antes que Lisa voltasse para casa. De manhã, tranquilizei Lisa dizendo que minha enxaqueca havia diminuído e que eu estava apto a ir trabalhar. Dei o beijo costumeiro em sua bochecha e lhe desejei um bom dia de trabalho. Ao chegar ao escritório, Samantha me chamou para entrar em seu escritório e fechou a porta. Então, eu desabei em uma cadeira, com lágrimas brotando. Ela entendeu a pergunta sem que eu tivesse que perguntar. Qual é seu próximo passo? O divórcio parece inevitável. Não posso mais confiar nela. Ela me abraçou. Sinto muito mesmo. Há um advogado de divórcio no prédio. Não temos bens além de contas bancárias e nem filhos, então deve ser simples. No entanto, tenho um favor a pedir. O que você precisa? Ela perguntou. Bem, primeiramente, preciso de um tempo hoje e amanhã para falar com o advogado, mas espero que você possa ajudar com outra coisa. Quero garantir que, se eu não estiver mais com Lisa, George também não estará, expliquei. O tempo não é problema. Pegue o que você precisa, mas o que especificamente você precisa de mim? Ela perguntou. Você ainda está envolvida com aquele pequeno teatro, certo? Ela assentiu. Eu esperava que uma das atrizes pudesse dar uma mão. Então eu expus meu plano para ela. Depois de ouvir meu plano, ela sorriu e disse, posso fazer melhor para você. Eu cuido disso. Vou aparecer para trabalhar na quarta-feira e cuidar disso. Lisa só me viu de relance algumas vezes, e na peça atual em que estou, uso uma peruca loira. Samantha, por outro lado, é morena. Só traga a moeda amanhã e estaremos prontos.
Saindo do escritório, fui até o andar principal para encontrar o advogado no diretório do prédio. Ao entrar no escritório do advogado, descobri que era a típica configuração bagunçada com caixas de arquivos espalhadas por todo o lado. Depois de falar com a secretária, consegui um horário para aquela tarde. Voltando ao trabalho, esperei até a hora marcada. O advogado me recebeu em seu escritório, que era surpreendentemente agradável em comparação com o resto das dependências. Então, se você está aqui para me ver, presumo que esteja passando por algumas dificuldades conjugais, ele comentou. Sim, minha esposa está sendo infiel, eu respondi. Você tem alguma evidência? Ele perguntou. Sim, eu disse, produzindo algumas capturas de tela. Uau! Você sabe quem é a outra pessoa? Meu melhor amigo. Droga, ele exclamou, isso é ainda pior. Desculpe, mas geralmente é mais fácil quando é alguém que você não conhece, porque aí você só está perdendo o cônjuge. O que você está buscando no divórcio? A infidelidade normalmente não afeta a distribuição de bens no tribunal. Eu só quero uma divisão 50-50 dos nossos bens. Somos inquilinos sem filhos. É só nossa poupança de móveis para uma casa e fundos de aposentadoria. Não me importo com os móveis. Quero metade do dinheiro e ficar com meu fundo de aposentadoria enquanto ela pode ficar com o dela, expliquei. Certo, ele disse, pegando o telefone e discando um número. Ouvi a recepcionista atender. Gil, você poderia trazer um formulário de infidelidade 50-50? Pouco depois, Gil entrou carregando um maço de papéis. Desculpas pela demora, mas legalmente falando, sua situação é bem simples, ela explicou. Dê uma olhada nesses documentos. Eles descrevem um acordo de divórcio sob medida para suas necessidades. Normalmente, eu começo com este modelo e então incorporo quaisquer detalhes específicos, mas deve ser o suficiente para o seu caso. Revise-o cuidadosamente e me avise se algum ajuste for necessário. Quando você prefere que ela seja notificada? Quinta-feira no local de trabalho dela, respondi. Entendi. Acompanhe Gil para acertar meus honorários e daremos início ao processo. Só preciso que o acordo seja finalizado até o fim do dia de terça-feira para entregá-la na quinta-feira. Entendido. Vou repassar isso esta tarde e entrar em contato com você pela manhã, assegurei a ele. Voltando para o meu escritório, Samantha queria rever a papelada do divórcio, e fizemos isso juntas. A única alteração que pedi foi a devolução das alianças de casamento da minha avó. Tentei manter uma aparência de normalidade com Lisa naquela noite e na terça-feira. Felizmente, ela estava preocupada com o estresse do trabalho e não estava com vontade de intimidade. Infelizmente, parecia que ela receberia atenção na terça-feira, provavelmente de George. Na terça-feira, fui ao banco e abri uma conta separada para mim. Enquanto compartilhávamos serviços bancários conjuntos, mantivemos cartões de crédito separados. A papelada legal foi finalizada com o advogado na terça-feira, e ele estava preparado para entregá-la na quinta-feira. Samantha estava pronta para sua apresentação na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, depois que Lisa foi embora, eu chequei a câmera e, de fato, eles se envolveram em um rápido encontro ao meio-dia. Mais uma vez, ela trocou os lençóis, e presumo que ela os lavou enquanto estava no trabalho à tarde. Com todas as evidências de que eu precisava, tirei a câmera. Durante o intervalo para almoço de quarta-feira, Samantha me mandou uma mensagem dizendo, missão cumprida. Te ligo quando voltar ao escritório, e acrescentou um emoji de rosto sorridente. Cerca de 20 minutos depois, meu telefone tocou, e era ela. Como foi? Perguntei. Provavelmente arrasei. Até consegui gravar no meu celular, comecei antes de entrar no restaurante. Guardei no meu bolso. Deixe-me tocar para você. A gravação capturou a conversa ambiente do restaurante e os cliques distintos dos saltos de Samantha no chão. Então sua voz surgiu. George, aí está você, estive procurando por você por todo lugar. Samantha mencionou uma vez que ela interpretou uma personagem falante em uma peça alguns anos atrás, alguém que não deixava ninguém falar nada. Eu podia ouvir George começando a perguntar quem é você, mas ele foi interrompido.
Desculpas, deixei meu telefone em casa, então não pude falar com você. Infelizmente, quinta-feira não vai funcionar esta semana, pois tenho uma reunião agendada no nosso horário habitual. A propósito, você deve ser Lisa. George já me falou de você antes. Você é a companheira dele de terça-feira. O conceito de casamentos abertos não é fascinante? Seu tom então baixou. Devo mencionar que um dos meus parceiros contraiu gonorreia, então pode ser sensato consultar seu médico, só por precaução. Não é nada grave, apenas alguns comprimidos e melhora. Então ela levantou a voz novamente. De qualquer forma, eu tenho que ir ao George. Antes que eu me esqueça, você deixou sua moeda da sorte na minha casa. Aqui está. Samantha então parou a reprodução da gravação. Eu ri. Você acertou em cheio. O que aconteceu depois? Samantha riu também. Saí do restaurante, então não tenho certeza do que aconteceu lá dentro. Tirei minha peruca loira e meio que fiquei nas sombras, mas momentos depois Lisa saiu furiosa do restaurante. George a seguiu. Ela o repreendia, chamando de bastardo e expressando que nunca mais queria vê-lo. Ele alegava ignorância, alegando que não sabia quem era aquela mulher. As desculpas usuais que trapaceiros dão quando são pegos. Uau, certeiro, comentei. Samantha perguntou. Qual é seu plano agora? Já que você generosamente me deu quinta-feira de folga, eu fiz arranjos para um quarto de hotel. Eu prefiro não estar em casa lidando com Lisa. Ela vai ser servida no final da tarde, então eu terei o dia para arrumar minhas roupas e qualquer outra coisa importante. O hotel é perto, então posso facilmente mover tudo para lá e, com sorte, estar fora do apartamento antes que Lisa retorne. Também transferirei metade das nossas economias para minha conta separada. Depois disso, tirarei uma das fotos deles e irei ao consultório odontológico de Jane, esperando pegá-la saindo. Vou pedir um café para ela e depois ter uma conversa difícil com ela, expliquei com o coração pesado. Não estou ansioso por isso, mas ela precisa saber. Que tal hoje à noite com Lisa? Samantha perguntou. Bem, tenho certeza de que ela ficará chateada, mas o que ela pode realmente dizer que terminou com um namorado infiel? Meu palpite é que ela apenas dirá que foi um dia difícil e me evitará. Naquela noite, busquei uma sensação de normalidade. Eu estava preparando o jantar quando Lisa voltou para casa. Incerto sobre o que esperar, fiquei surpreso com sua afeição avassaladora. Considerando os eventos envolvendo George e Samantha, eu esperava que ela estivesse perturbada, mas parecia que ela tinha resolvido fortalecer nosso relacionamento mais cedo naquele dia. Curioso, perguntei. Como foi seu dia? Bem, já faz mais de uma semana que não temos intimidade e pensei que poderíamos compensar isso hoje à noite, ela respondeu antes de plantar um beijo apaixonado em meus lábios. Refletindo por um momento, raciocinei que se ela tivesse contraído uma DST de George, eu provavelmente também teria e, como Lisa estava tomando anticoncepcional, a gravidez não era uma preocupação. Então, por que não aproveitar a oportunidade? Lembro-me de ler uma história sobre um homem que foi para a cama com sua esposa depois de saber sobre sua infidelidade, considerando isso simplesmente como usá-la como uma mercadoria descartável. Foi exatamente isso que eu fiz. Missão cumprida. Na quinta-feira de manhã, Lisa levantou para ir trabalhar. Ela me surpreendeu ao me oferecer um pouco de privacidade, só para o caso de eu decidir incluir um exame de DST no meu plano para a semana. Antes de ir embora, ela me beijou calorosamente e me abraçou. Eu previ que o dia dela acabaria sendo pior. Então comecei a fazer as malas. Como tinha combinado um check-in antecipado no hotel, comecei a transportar meus pertences. O hotel estava reservado para o fim de semana. Já coloquei algumas coisas para meu pai pegar, já que não vou precisar delas tão cedo. No total, meus pertences cabem em 2 malas e 5 caixas. Tudo foi levado para o hotel antes de Lisa ser servida, o que me permitiu dar continuidade aos meus planos. Recebi uma mensagem do meu advogado me informando que Lisa havia sido intimada. Deixei meu telefone ligado, curioso para ver o quão desesperada ela estaria para me contatar. Inicialmente, foram 5 ligações telefônicas consecutivas,
cada uma acompanhada de uma súplica insistindo que ela não havia trapaceado. Então vieram as mensagens de texto. Sem uma palavra, respondi enviando a ela 5 fotos extraídas dos vídeos dela com George. Sem texto, apenas as imagens. Toda a comunicação cessou. Ao receber a notificação do advogado sobre Lisa ter sido intimada, caminhei 3 quarteirões até a clínica odontológica. Eu queria ver Jane, pois tinha certeza de que ela se apressaria para estar com Lisa, antecipando que Lisa ligaria para ela sem revelar a verdade sobre suas atividades com George. Cheguei bem a tempo de ver Jane saindo do prédio. Jane, gritei. Seu bastardo. Me deixe em paz, ela gritou de volta. Sim, Lisa definitivamente a tinha atingido. Antes de você ir até Lisa, nós realmente precisamos conversar. Só me dê 5 minutos, eu implorei. Ela gritou comigo. O que diabos você poderia precisar me dizer para que eu me importasse? Eu confessei. Ela estava trapaceando. Confusa, ela perguntou. O quê? Tentei manter minha voz firme. Isso ia machucá-la. Ela traiu, eu parei, com George. Eu a observei enquanto ela começou a desmoronar. Tem certeza? Eu assenti. Sim, aqui, vamos tomar um café e eu te conto tudo o que sei. Nós nos acomodamos em um canto da cafeteria onde eu contei minhas descobertas e compartilhei o vídeo que eu tinha, omitindo deliberadamente a parte envolvendo Samantha por enquanto. Em vez disso, apresentei as fotos que havia trazido. Ela se recusou a assistir ao vídeo, explodindo em lágrimas. Eu a confortei. As consequências foram significativas. Lisa, ansiosa para se distanciar de George, optou por não contestar o divorciado. Ela prontamente solicitou uma transferência para outra cidade para evitar trabalhar no mesmo escritório que George. No final da semana subsequente, ela havia se mudado para fora da cidade. Com a partida dela, pude retornar ao apartamento. Jane despejou George do apartamento dela, e ele contestou o divórcio. Ele apareceu embriagado várias vezes na casa deles, batendo na porta e implorando para ver Jane. Sentindo-se insegura, Jane foi morar comigo depois que voltei para meu apartamento. Dormi no sofá-cama para que ela pudesse ficar com meu quarto. Eventualmente, George cedeu e concordou com o divórcio. Lisa apresentou uma queixa de assédio contra George no departamento de RH da empresa. Após o incidente público no restaurante e os rumores subsequentes sobre os relacionamentos de George, ele optou por se mudar e começar de novo. Ele conseguiu emprego em outra empresa em uma cidade diferente. Eu não estava particularmente preocupado com os motivos deles para trapacear. As justificativas deles não tinham importância para mim. No entanto, Jane perguntou sobre isso durante um de seus encontros com George. O caso começou há 1 ano. Dado o interesse anterior de George em Lisa durante a faculdade, eles decidiram explorar o que poderiam ter perdido. Trabalhar juntos eliminou a necessidade de canais secretos de comunicação, como telefones ou mensagens de texto ocultos. Eles se encontravam no trabalho e, às terças-feiras, simplesmente utilizavam mensagens de trabalho para coordenar as visitas de George. Eles raciocinaram que Jane, sendo meticulosa, poderia detectar algo se eles fossem infiéis na casa de George. Inicialmente, eles planejaram continuar até que tivessem economizado para casas e estivessem preparados para começar famílias. No entanto, como esperado, você não pode confiar nas promessas de trapaceiros. 3 anos depois, Jane e eu estávamos desempacotando. Cada um de nós recebeu 50% da economia da casa nos divórcios, e com a economia adicional que acumulamos nos últimos 3 anos, tínhamos o suficiente para a casa e o bebê que Jane estava esperando. Depois que nossos divórcios foram finalizados, Jane e eu buscamos aconselhamento, inicialmente separadamente e depois juntos para navegar pelo fim de nossos casamentos. Eventualmente, eu fiz a transição de dormir no sofá-cama de volta para o quarto, enquanto Jane e eu desenvolvíamos um relacionamento romântico. Apesar da presença de George e Lisa, compartilhamos uma história significativa juntos. Embora o casamento tenha sido um tópico de discussão, a surpresa da gravidez de Jane nos levou a dar o salto e nos casar. A casa que compramos fica perto da casa de Samantha.
Sua filha mais velha tem idade suficiente, o que nos permite ter uma babá. À noite, escolhemos assistir Samantha se apresentar em seu pequeno teatro. No entanto, estamos bem cientes de sua performance excepcional. Quanto a Lisa e George, seu paradeiro e bem-estar permanecem desconhecidos para nós, não que tenhamos pensado duas vezes neles. Francamente, somos indiferentes. Nosso foco está unicamente no futuro promissor para nossa família. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!